nós começaremos a estudar hoje o conjunto dos números racionais. O ano passado, né, pelo menos para quem foi meu aluno, a gente estudou esse conjunto, o conjunto dos números racionais, acho que foi até o quarto trimestre, terceiro trimestre, né? O conjunto dos números racionais são aqueles números os quais a gente pode representar numa forma de uma divisão, tá? Se eu tenho um número que pode ser escrito como uma fração ou como uma divisão, que é a mesma coisa, ele vai ser o conjunto, vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Então, se você olhar aqui, tem exatamente uma divisão de dois números inteiros. Dois números inteiros é que não são quebrados. Lembra que a gente estudou isso aí? Que não são quebrados. Por exemplo, eu não posso fazer assim, 3,4 sobre 3,8. Não posso fazer isso, tá? Teria que ser números inteiros. Números inteiros é assim, 4 sobre 7. Ou 1 sobre 1. Porque 1 sobre 1 é quanto? É o próprio 1. Então ele é uma divisão também, tá? Então qualquer número que eu possa representar na forma de uma divisão, na forma de uma fração, ele vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Aí eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. 6 sobre 2, ele é uma divisão. Ou então eu posso dizer que ou o 3, tá? Porque o 3, ele é a mesma coisa que o 6 sobre 2, não é? Tanto faz eu escrever o 3 como eu escrever o 6 sobre 2. Eles vão pertencer ao conjunto dos números racionais. Esse 6 sobre 2 é só outra maneira de expressar o 3. Não é? Se eu fizer, por exemplo, assim, 9 dividido para 3, vai dar quanto? É 3 também? Aqui é outra maneira de expressar o número 3. É por isso que os números naturais também pertence ao conjunto dos números racionais. Aí aqui temos outra divisão. Quando eu faço 12 para 5, ele é a mesma coisa que 2,4. Se você colocar aí na calculadora, se você fizer 12 para 5, vai dar esse resultado aqui, 2,4. Ele também pertence ao conjunto dos números racionais, porque ele pode ser expresso dessa maneira ou dessa maneira. As duas maneiras estão corretas. Aqui na letra C, se eu dividir o 4 para 3, eu vou ter uma dízima periódica, tá? Periódica quer dizer que se repete, tem um período. A gente percebe que tem uma repetição. Só que o período aqui do meu número é o 3. Vejam que ele vai ficar se repetindo. Então, o 4 sobre 3 também é um número racional. Ou isso aqui, ou isso aqui. Vocês vão encontrar das duas maneiras. As duas maneiras, eles são os números racionais. Aí eu passei uma atividade para vocês, os quais vocês irão marcar quem são os números racionais e os que não são números racionais. E eu coloquei alguns exercícios aqui e alguns números diferentes que vocês nunca viram. Por exemplo, se você observar esse número aqui, você vai ver que ele possui alguma repetição. Você consegue enxergar que há algum número se repetindo? Não tem, né? Se você olhar aqui, ó, esse número é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente. Não existe uma sequência, não existe uma repetição. Então, esse número aqui, ele não é um número racional. Ele vai ser um número irracional. A gente vai estudar ainda sobre. Irracional é aquele que não tem como representar na forma de uma fração, tá? De números inteiros. Então, a gente fala que eles são números irracionais. Você vai perceber que se a gente seguir essa sequência, ele não vai se repetir. Já na letra H, se vocês olharem, tem uma repetição. Vocês estão vendo quem está se repetindo aqui? O 34, tá? Então, o 34, ele vai ficar se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, esse número aqui é um número racional. Se houver alguma repetição, ele vai ser um número racional. Se eu, por exemplo, se fosse assim, ó, 5, 34, 34 e depois 36. Esse número seria uma repetição. Esse 36 quebraria, vou dizer assim, né, a sequência. Então, aqui já deixaria de ser uma repetição. Ok? Vamos aqui preencher as outras.
racional? Sim ou não? E aí, o que vocês acham? Mas esse número aqui, ele se parece com algum aqui de cima? Ele se parece com ele também. Então, o que vocês acham? Ele é um número racional ou não? Ele vai ser um número racional, tá? Ele só vai ser irracional, vou dizer assim, quando ele possuir essa reticência aqui, ó. Ele vai possuir essa reticência e aqui os números não se repetem. Se fosse assim, ó, sem reticências, se ele for sem reticências, ele é, veja a diferença que vai fazer o símbolo. Se ele for sem reticências, ele é um número racional. Mas se ele possui as reticências, as reticências quer dizer o quê? Que o número continua. Só que a gente não sabe qual é a continuação desse número, porque esse número é tão grande que a gente não sabe quem são os próximos dígitos, tá? Ele é infinito, segue infinitamente os dígitos. Então, como ele segue infinitamente, ele não é racional, tá? Se ele está truncado, vou dizer assim, se ele está sem reticências, então ele vai ser um número racional. Na letra B, a B vai ser um número racional, sim ou não? Hein, gente? Vai ser um número racional, né? Além das reticências, ele está repetindo, né? O número está se repetindo e é igual. Então, logo ele vai ser um número racional. Na letra C, é um número racional, sim ou não? E aí, o que vocês acham? É um número racional, né? Porque ele nem está, vou dizer assim, ele só não vai ser se ele tiver números com cada número e no final tiver uma reticência. E não se repete, tá? Então, o restante todos vão ser. Vamos pensar assim. Na letra D, é racional, sim ou não? E aí, gente? Pelo menos uma pessoa respondendo. E aí? Presta atenção, Luiz. Sim, né? Porque, ó, é parecido com aqueles. Ele é um, ele tem um amigo, só tem um sim, ele não está, vou dizer assim, aleatoriamente. A letra E, é um número racional, sim ou não? E aí, o que vocês acham? Não, né? Como ele tem... Não, mas ele vai ser. Porque como ele não tem reticências, ele é um número racional, tá? Se ele tiver as reticências, aí é que ele não vai ser, tá? Então aqui ele vai ser um número racional. Na letra F, é ou não um número racional? Racional, é um conjunto de números racionais. E aí, ele é ou não um conjunto de números racionais? O 7 não pertence a conjunto de números racionais. Tem certeza, gente? O 7 é um número natural, então ele pertence ao conjunto dos números racionais. O 7 eu posso representar ele assim. Se eu fizer 14 sobre 2, vai dar quanto? Entendeu? Se eu fizer 21 sobre 3. Se eu fizer 7 sobre 1. Todos eles representam o mesmo valor. Então, como ele pode ser escrito de uma forma de divisão, de um quociente, né? De uma forma racional, de racionais e de racionamento. Racionamento é divisão, tá? Eu estou racionando, eu estou dividindo. Então, aqui ele é um número racional. E na letra G, ele é um número racional? Não, né? Porque ele tem um número tudo doido, vou dizer assim, né? Tudo aleatório, e ele tem uma reticência. Que significa que ele continua e que não sabemos quais são os próximos dígitos que ele vai possuir, tá? Aí na questão 2, vocês vão comparar quem é o maior, quem é o menor, ou então se eles são iguais. Uma forma de descobrir se esses números são ou não iguais, uma forma de descobrir se esses números são ou não iguais, é você fazer a divisão dele. Aqui tem alguns números que já estão feitos a divisão, né? Por exemplo, aqui você não tem como saber, eu pelo menos
pontos, eu acho, né? Se esse número é maior ou não que esse, tá? Então vocês podem fazer a divisão, descobrir que número esse representa e que número esse representa, tá? Aí você vai colocar o sinal de maior, menor ou igual. Esse símbolo aqui é maior que, esse outro símbolo é o menor que e esse aqui é o igual. Lembrando que o maior que, número grande vai ficar do lado da boca grande, né? E número pequeno do lado pequeno, que é essa parte fechada. Aqui também, o número pequeno vai ficar do lado da boca pequena e o número grande do lado da boca grande, né? Ok? Lembrando que a gente estudou os números negativos, e os números negativos, eles são inversamente proporcionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu pegar o menos 1 e se eu pegar o menos 5, quem dos dois números vai ser o menor número? O menos 5, tá? Porque os números negativos, quanto maior o algarismo, menor ele é, tá? Então, quanto menor o algarismo é um dígito. Ou um número, né? Ó. O algarismo aqui é esse número. Mas se for mais de um algarismo, por exemplo, menos 10, aqui é um número. Então, quanto maior esse número aqui, menor ele vai ser. É o inverso. Nessa questão 3, vocês vão precisar utilizar esse raciocínio. Vou ter que ordenar do menor para o maior. Desses números aqui, quem é o menor número? Quem vocês acham que é o menor número? Nessa questão 3, quem é o menor número? É o menos 2, tá? Então você vai colocar primeiro menos 2, porque é do menor para o maior. Depois, quem vai ser o próximo? Quem vai ser? Primeiro é o menos 2, depois vai ser quem? O segundo menor. Isso, depois vai ser quem? Eu não sei se vai ser 1,6, tá? Mas vocês façam aí a conta. E depois